O Lei pergunta o seguinte, ou Laí, não sei como é que pronuncia. Eu percebi que quando eu começo a fazer alguma coisa que soa ao corpo, começa a me pinicar. O que pode ser? Já fui em hospitais, tomei injeção, estou tomando medicamento de alergia porque está me coçando muito. Lei, a gente precisa entender se existe rache cutâneo, se existe o aparecimento de lesões avermelhadas, seja em alto relevo, em placas ou em formas de ponta, chamadas lesões puntiformes. A gente precisa entender se existe rache cutâneo. Não existindo rache cutâneo, por exemplo, a gente pode pensar na possibilidade, não quero aqui fazer diagnóstico, isso aqui é só um brainstorm, usando esse anglicismo, é só um compartilhamento de informações para que a cultura geral da população melhore, não específico para você, Lei, pelo amor de Deus. Não entenda que eu esteja fazendo diagnóstico, mas converse com o seu médico particular nessa possibilidade, não havendo rache cutâneo, de ser uma doença de origem neurológica. Isso é comum em pacientes diabéticos, né? Porque o primeiro sintoma que o nervo dá é o coceiro, é o prurido, né? O nervo, de certa forma, as terminações nervosas mais superficiais, elas estão relacionadas com a coceira. E quando a gente vai aprofundando, aí fica relacionado com a dor. Por isso que é uma pessoa que, de certa forma, tem muita coceira, começa a coçar muito, para substituir aquela sensação de coceira pela sensação de dor, tá bom? Então entenda isso, né? Não quero fazer um diagnóstico, mas converse com o seu clínico geral para fazer uma investigação de problemas neurológicos, e o diabetes é o mais comum na nossa sociedade. Há outras causas, mas o diabetes certamente precisa ser investigado, principalmente não o diabetes em atividade, mas às vezes um perfil pré-diabético ou uma resistência à insulina. Agora, se existe rache cutâneo, aí provavelmente você pode estar desenvolvendo a chamada urticária induzida pelo exercício, né, que é muito comum. Ou seja, o paciente ele aumenta o seu metabolismo, esse aumento de metabolismo faz com que células imunitárias como os mastócitos, eosinófilos e basófilos se rompam. Esse rompimento leva à liberação de mediadores inflamatórios vasodilatadores como a histamina, é um exemplo deles, e isso causa então coceira. O próprio suor também, quando você sua, o suor, quando a água que está no suor, né, o suor em si, o líquido do suor, quando seca, você retira então energia térmica, né, da pele. E essa diferença, essa transferência de energia, né, da pele para o meio externo, pode fazer também, em alguns pacientes mais sensíveis, o rompimento das células imunitárias, como os mastócitos, e também a liberação de mediadores inflamatórios, como a histamina. Então a gente tem que entender realmente como é que é seu quadro clínico, e certamente um médico vai chegar no diagnóstico diferencial. Se você tiver o seu médico de preferência, busque ele, que sempre é a melhor opção, é aquele médico que tem seu prontuário, mas se não tiver, a gente coloca à disposição a nossa telemedicina, 21 99374 2042, ou presencialmente em uma das nossas unidades, mas o primeiro ciclo, né, a primeira fase do atendimento, a gente está fazendo por telemedicina, e o paciente chega na nossa unidade, é somente só aquela parte realmente que você precisa ver o paciente, analisar, auscultar o pulmão dele, ou seja, fazer tudo aquilo que pela telemedicina a gente não conseguiria, para evitar aglomerações nessa época de Covid-19, tá bom? Um abraço, Laí, obrigado, espero ter te respondido. Obrigado.